Vamos lá, Jobs, pode ler, meu irmão, por favor. Pai, Senhor, a todos, amém? Vamos ler. Posso ler, João Jobs? Efésios 6, 2 a 12. Quando fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém, irmão Jota. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Tem irmão Edmilson aqui, tá mas é o irmão Zé Luciano, é irmão Edmilson? Sim. Amém. Diga a Zé Luciano se ele comeu a carne de Alexandre Costa, deu ele, hoje em Santa Luzia. Foi? Olha, diga ele que tem que arrumar um bornal para ele, viu? Um cadeado para. Ele não trabalhou, não é? Ei, irmãos, é brincadeira, é porque foi uma festa, eu fui lá só administrar as coisas, entendeu? Mas ele estava trabalhando lá e... Amém, Deus abençoe vocês aí. Irmãos, cadê Samuel? Samuel, introdução, meu irmão, por favor, tu lê a introdução, depois a exposição, a irmã Marlene, primeiro ponto da exposição. Só um minuto, Samuel, só uma pausa aqui, viu? Eu queria chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, quando ele diz assim, ó, não somos apenas peregrinos, mas soldados em um país estrangeiro, o qual somos inimigos. A gente tem a ideia simplesmente que a gente está aqui com um forasteiro, mas mais do que um forasteiro, nós estamos em terra inimiga. Quando a gente vem entender que nós estamos em terra inimiga, isso quer dizer que nós estamos em guerra. Vocês estão compreendendo isso? Eu estou em guerra com o mundo, você está em guerra com o mundo. Nós somos soldados do exército de Deus que entra em conflito com o exército das trevas. E muitas das vezes a gente não quer ter conflito com o mundo, mas é um conflito natural. Eu sou peregrino nessa terra, você é peregrino, e na condição de peregrino, além de peregrino, nós somos o quê? Estamos em um país, em uma terra que não é nossa. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Aquilo que eu sempre digo isso a vocês. O crente é uma espécie de ET. O reino dele não é desse mundo. E a gente quer se conciliar com o mundo, a gente quer ter apego ao mundo ou não. A gente quer conciliar com o mundo e a gente está em guerra. E na condição de guerra tem que ser soldado. E o soldado, meu irmão, para ser soldado tem que ter arma.
É isso que a gente vai trabalhar hoje aqui, sobre tentação, sobre conflito espiritual e sobre arma. Só que muitas das vezes a gente está com as armas cegas, a gente está brincando. Numa guerra não se brinca. Numa guerra só tem dois motivos: ou você vence ou é vencido, ou você mata ou você morre. Amém? Se existe uma coisa que eu queria que vocês pensassem nessa noite inicialmente, é essa: eu estou em guerra com o mundo. Não é outra coisa, é porque eu sou opositor ao mundo, porque o mundo foi opositor ao meu rei, ao Cristo. Prova de que o crucificou. O dia que o mundo abraçar você, é prova de que você não é do reino de Deus, é do reino das trevas. Sempre haveremos de ter conflito com o mundo. Amém? Depois, quem quiser dar uma participação, possa depois vir à frente, pedir, sinalizar, que eu vou abrir espaço para vocês também. Samuel, segundo momento, por favor, meu irmão. Amém. Eu queria aqui abrir um parênteses para dizer uma coisa a vocês. Quando vocês estiverem redigindo um texto, em especial numa pregação, vocês têm que usar o termo de introdução, de corpo e de conclusão. Você vê que quando ele usa o termo aqui, finalmente já está uma despedida. Está entendendo? É assim, tem gente que vai pregar e ele não tem uma expressão de introdução. Ele tem até uma expressão de finalização. Você inicia com introdução, as coisas preliminares, a saudação. Você entra na estrutura, no corpo, no centro, e aí você aplica no final, e já usa o termo finalização, né? Chega a certa conclusão. Está entendendo? Porque a coisa tem que ter um corpo, início, meio e fim. Está entendendo? É uma coisa muito básica. Isso é numa redação, isso tem qualquer coisa. E a gente muitas vezes traz uma saudação, o cara não sabe, nem tem pé nem cabeça, ou seja, tem que ter um sentido. Quando o Paulo fala aqui, ele fala dessa forma, que tem um sentido, um norte, entendeu? Por isso que ele usa o termo, a ideia finalização, ou seja, ele já enumera, como é que diz, as armas, e aí trabalha com o termo já na finalização. Eu queria também evidenciar com vocês que, se vocês pudessem grifar aí, olha, quando eles dizem assim, olha, sejam fortes, significa não reunir força, significa reunir força para o conflito e ser forte no Senhor. Não é forte do Senhor, mas onde está a nossa fortaleza? No Senhor. Há uma diferença muito grande em ser fortalecido do Senhor, pelo Senhor e no Senhor, porque quando ele é forte no Senhor, quem é a nossa força? É o Senhor. Amém? É assim, Deus não nos torna forte, eu sou forte nele. Ou seja, esse nu nos remete à dependência que eu tenho dele. Amém? Eu sempre sou um soldado dependente do capitão, das armas, das estratégias. Amém? É importante sempre a gente saber a diferença, o que significa nu e do, ou pelo, entendeu? Ou para, enfim. Mas aqui a evidência que Paulo deixa bem claro que nós temos que ser forte no Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força, mas a alegria de quem? Que vem do Senhor. Aí eu, como soldado, eu sempre sou um soldado raso. Você entende isso? No reino de Deus, não existe um soldado que vai virar major, capitão, não. Sempre vamos ser o quê? Soldado. Dependente do capitão de excelência. O capitão não é Jesus, viu? Amém? Amém. A gente só tem um capitão.
E a gente tem que bater continência para esse capitão. Servo inútil, incapaz, indigno, imprestável. Amém? É isso que a igreja tem que entender. A igreja não pode perder dessa percepção. Hoje a gente quer ver pessoas que querem ser capitão, mandar. Eu sou um pastor e vocês são ovelhas. Eu sou tão servo, incapaz como vocês, mesmo na condição de ministro. Estão entendendo isso? É dessa percepção que eu quero que vocês entendam. É forte no Senhor. Agora, para eu ser cheio do Senhor, do Espírito do Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. O problema é que a gente quer ser forte no Senhor confiando na gente. A gente quer ser forte no Senhor. Não, eu estou aqui, Senhor, estou com medo de pandemia, mas eu tenho que ser fortalecendo o Senhor. É o Senhor que é minha força. É o Senhor que é o meu arrimo. É o Senhor que é minha fortaleza. É essa a perspectiva do cristão, do crente salvo, do soldado de Cristo. Amém? O fortalecimento, a fortaleza tem que ser no Senhor. E aí é interessante quando ele diz, não é do Senhor e nem pelo Senhor, mas nele. Porque faz pensar a ideia lá como é que diz? Da videira de João 15, né? A videira só pode dar fruto se tiver realmente colada lá. O galho só pode dar fruto se tiver colado em quê? No tronco. O tronco é Cristo. Eu nunca vou ser raiz, eu nunca vou ser caule. Nós sempre seremos o quê? Dependentes de Deus. Sem mim nada podeis fazer, meu querido. Só que a gente acha que pode fazer alguma coisa, a gente acha que pode acrescentar um copo à sua vida. Só por que andar ansiosos? Você não pode nem acrescentar nada. Eu tenho que remeter minha dependência total de Deus. Essa é o sentido minha e sua na condição de soldado do Senhor. Amém? Compreenderam isso? É importante se pensar isso. Os inimigos que temos de enfrentar não podem ser superados pela sabedoria e pelo poder humano. Ou seja, lembre, estamos numa guerra, mas numa guerra espiritual. Amém? A guerra do crente não é uma guerra com armas humanas. Vamos supor, o pessoal, quer combater o coronavírus, é a mão de Deus. E diante da mão de Deus, não, como eu disse, olha, Deus designou o início e o fim disso. Eu não sei, mas Ele já determinou. Aí o que cabe a mim e a você dizer, Deus, eu estou aqui para receber as tuas ordens, as tuas estratégias. E não usar com armas humanas. A gente tem o costume de querer fazer as coisas, irmãos, com arma humana. O crente tem que aprender a entender que nós estamos em uma guerra espiritual. E numa guerra espiritual tem que usar o quê? Armas espirituais. Só que eu posso ser ruim. Eu sou negligente nessas armas. Eu tenho as armas, mas muitas vezes as armas estão o quê? Cega. Precisa ser amolada. E precisa entender, minha guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades e principados. Enquanto nós estamos aqui, existe uma guerra espiritual, uma guerra transcendente, nos ares. A Bíblia diz que ao nosso redor o inimigo está como um leão buscando, rugindo, buscando a quem possa tragar. Só que a gente fica brincando de crente. E o diabo não brinca. O nosso inimigo é feroz. Ele veio realmente para destruir. Amém? Mas louvado seja o Senhor, que no Senhor nós podemos ser fortes e seremos fortes. Amém? Vamos prosseguir. Exposição, Marlene. Por favor, primeiro ponto, vista a armadura de Deus. Primeiro ponto aqui para a gente estar debatendo em nome de Jesus. Amém. Coloque toda a armadura de Deus para que você possa ser capaz de enfrentar as ciladas do diabo. Esta é a relação entre os versículos 10 e 11. Seja forte no Senhor e coloque toda a armadura de Deus. Primeiro, estimule-se a resistir à tentação, buscando força no início do dia para o conflito. Então, cuide para que você tome para si mesmo. Coloque toda a armadura de Deus. O cristão está envolvido em uma guerra. Há uma luta diante dele.
Portanto, a armadura é urgentemente necessária. Só um minuto, Marlene. Só um minuto aqui. Ele mostra uma coisa interessante. Entre no dia, mas entre no dia fardado. Entre no dia, mas entra armado. Um policial não vive apaisando direto. Ele vive fardado. E quando vai para uma atividade, ele não pode ir sem a farda, sem a arma. Eu não posso ir para a guerra desarmado. E quantas as vezes a gente tem o nosso dia a dia desarmado? Entendeu, irmãos? É assim, vamos pensar nessa noite o quanto nós somos negligentes nessa guerra. O quanto eu sou negligente, a gente faz as coisas e não busca de Deus dependência, reconhecimento da dependência. Deus me deu orientação, Deus, naquilo, o que eu devo fazer, o que não devo fazer, o que eu devo ver, o que eu não devo não ver. Aí depois, quando a coisa vem, vocês estão compreendendo que há uma coisa bem interessante que eu já mostrei isso a vocês em 2 ocasiões, aquele livro bem interessante que é sobre a arte da guerra. E uma das coisas que a arte da guerra manda fazer é conhecer o nosso inimigo. E o nosso maior inimigo, que eu posso dizer aqui a você, o maior inimigo de Zé Maria não é Jobs, não é o diabo, não é a carne, não é a Nalva. O maior inimigo meu sou eu mesmo. É a minha própria vontade, meu próprio ego. É assim, conheça a si mesmo, procure saber o quanto você é fraco, o quanto você é negligente, o quanto você tem deixado de fazer aquilo que Deus quer que faça. Entendeu? Nós pecamos, irmãos, não só por comissão e omissão. Nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. E deixamos de fazer coisas que deveríamos fazer. Então, inicie o dia, mas inicie fardado. Inicie o dia, mas inicie, por isso que assim, ele usa o termo aqui, colocar armadura, ou revestir-vos da armadura. Já é como se você estivesse se vestindo completamente de cima a baixo, da cabeça aos pés. E muitas vezes a gente veste um lado e deixa uma brecha. Você lembra do grande gigante filisteu, Golias? Um homem zarrão, mas existia uma brecha, existia um calcanhar daqueles em ponto fraco em Golias. Qual era? A testa descoberta. Será que existe um ponto fraco na vida de Nalva? Existe. Um ponto fraco que existe nela e não existe em mim. E existe um ponto fraco em mim que não existe em Regis. E assim vai. Estão compreendendo assim? Eu quero que você diga assim, Deus, eu preciso saber onde é os meus calcanhares. Onde é o meu espinho na carne. Onde é que eu estou deixando sem oração, sem palavra. Tem gente que ora muito e não vigia. Tem gente que lê muita Bíblia e automaticamente é péssima em oração. Estão compreendendo? Ou seja, sempre deixa seus pontos à deriva. E numa guerra eu tenho que ter todas as armas de defesa e de ataque. E muitas das vezes a gente é bom em ataque e péssimo em defesa. Ou vice-versa. Mas eu preciso, como soldado, você precisa, como soldado, ter uma armadura tanto de ataque quanto de defesa. Por isso, assim, ele se inicie o quê? Vestido. Não vá para a guerra desnudo, não vá para a guerra sem estar fardado, e muito menos o quê? Porque essa farda aqui, não é a farda de hoje que você vê que é uma farda, vamos supor, era uma farda como um colete. Tá entendendo? A farda existia o quê? Não era um chapéu, um capacete. Vamos supor, a parte peitoral era tipo uma couraça. Porque era tudo de defesa, tudo envolvido. Esse vestir aqui é um vestir de soldado, não é só para identificar que é um soldado, mas é a estrutura que o soldado tem. Por isso que Paulo usa a estrutura do soldado romano bem equipado para a guerra. E essa guerra não é a guerra de 2000 anos atrás, é uma guerra de hoje. Marlene tem sua guerra, Samuel tem sua guerra. Guerra que só eu e você trava, nós travamos no dia a dia. E muitas vezes quer travar a guerra sem couraça, sem capacete, sem espada. E não existe isso. E o nosso inimigo é um inimigo feroz. Ele veio para matar, roubar e destruir. Vamos pensar nisso. Amém? E a gente eu posso dizer, eu estou vacilando muito com esse inimigo. É porque a graça de Deus é muito grande. Amém?
Marlene, pode prosseguir, minha irmã, por favor. É impossível nos... Cadê? É impossível nos aparmos às astúcias do diabo, a menos que nos valemos das provisões que Deus fez para nos capacitar a permanecer. Observe que isto é chamado de armadura de Deus. Assim como a força de que precisamos não vem de nós mesmos, mas deve ser suprida pelo Senhor. O termo armadura é uma metáfora e não se refere a algo material ou carnal. É uma expressão figurativa, denotando as graças do cristão. As várias partes da armadura representam as diferentes graças espirituais que protegem suas variedades faculdades. Porque não lutamos contra pessoas, mas contra os principados, não contra inimigos humanos insignificantes, mas contra poderes e governantes das trevas deste mundo. Amém. Glória a Deus. Escuta bem, olha, ele diz assim como a força em que precisamos não vem de nós mesmos, mas sim deve ser suprida pelo Senhor. Por isso, fortalecido no Senhor. Amém? Outra verdade, quando ele usa o termo aqui, armadura, é uma forma figurada. Entendeu? É uma figurativa, simplesmente de demonstrar a figura do soldado romano, a figura do soldado cristão, que é o crente em si. Aí deixa bem claro que nessa luta, não é uma luta carnal, como eu disse, mas é uma luta espiritual. Um exemplo, por trás da atuação da política, por trás da atuação econômica, por trás do sistema do mundo, existe força das trevas atuando. E a gente quer lidar com isso como fosse carnal. Não é isso? Por trás de um conflito na casa, como eu dizia a irmã Zé Luciano hoje, por trás de uma pessoa que tem lá no assentamento que eu conheço, é uma influência maligna terrível. E a gente quer enfrentar o problema com a carne. E não se pode combater um problema espiritual com armas carnais. Está entendendo? É isso que a gente tem que ter discernimento da atuação do nosso inimigo. E a gente está vacilando. O inimigo está encontrando brecha na minha, na tua vida. E ele vai devagarzinho. O inimigo não pensa que ele vem assim, meu irmão. Eu vou atacar Jó. Não, ele vem de forma sorrateira. Vem de forma que você nem imagina que é o inimigo. Ele vem, já observou que na guerra existem os inimigos camuflados? Como é que os soldados vão para a guerra? Eles vão com uma cor vermelha, não. Vão com a cor da mata, tipo camaleão, camuflado. Talvez o inimigo que está bem perto de você nem entenda que é o inimigo. Entendeu? Procure saber de Deus, discernimento. E ter visão. Lembra de Eliseu? E o inimigo, como é que diz? Nós não conseguimos entender a dimensão espiritual. Olhava lá, via os inimigos cercando, mas não via também a provisão de Deus. Eu quero dizer que a gente tem que ter visão de Deus, para ver o inimigo e ver as armas que Deus também tem nos dado. Nessa guerra, eu sou fraco, você é fraco, mas nós não estamos só. Temos um capitão que dá estratégia, um capitão que nos dá força para como é que diz, combater essa labuta, essa guerra, e nos dá armas. Agora, a gente precisa despertar para essa guerra em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu queria me reportar aqui a um fragmento desse livro aqui, Os 7 Estágios da Tentação, que eu já sugiro vocês lerem, né? Na página 107, a gente vai ver aqui o que a gente tem para ver. Tem muitas verdades aqui, mas eu quero só evidenciar algo com vocês nessa ocasião. Amém? Na página 107, eu vou citar C.S. Lewis. Léo, quem gosta muito do material de Lewis, né, Léo?
C.S. Lewis é uma figura, né? E ele dizia bem interessante aqui, olha, se a nossa caridade simplesmente não nos incomoda, nem nos atrapalha, definia que é pequeno demais. Aí ele prossegue, deveria haver coisa que gostaria de fazer e não poderia porque a nossa contribuição pela caridade as exclui. Mas não é a questão da caridade em si, mas eu queria trabalhar essa frase aqui, que ele diz assim, olha, o perigo de pensar que o nosso sucesso mundano é o mesmo que o nosso sucesso espiritual. O sucesso espiritual focaliza inteiramente no caráter, na integridade, na pureza de coração, na fidelidade e compaixão. O que eu quero dizer aqui a vocês? Olha, quando ele diz assim, ó, o perigo de pensar que o sucesso mundano é o mesmo que o sucesso espiritual. É como eu olhar para a igreja está bombando, a igreja está com muito dinheiro, e se está com muito dinheiro é o quê? É prova que Deus está abençoando. Não é assim que a gente pensa? Ou não? Marlene está numa bênção, pois Marlene está sendo uma mulher abençoada por Deus. A igreja está com 1000 membros, pronto, é prova que Deus está aprovando. Isso não é verdade. Algo pode crescer sem ser de Deus. Algo pode ter uma prosperidade sem ser uma prosperidade espiritual. Alguém lê as cartas de Apocalipse. Vocês têm tudo, mas ao mesmo tempo são cego, nu, perdido. Hoje a gente somos tentados, meu irmão, a achar que a grandeza material é um resultado da grandeza espiritual. Isso não é verdade. Por isso que eu disse, quinta-feira, alguém vai nascer no anonimato e vai morrer no anonimato. Veja no caso como você vai ver aquelas pregações de Camboriú e diz, olha, Deus vai tirar do anonimato, essa ideia do triunfalismo, né? Barato. Eu creio que Deus faz milagre, eu creio que Deus exalta. Eu quero dizer a você que a exaltação do Senhor, o triunfo do crente, a vitória do crente não é nessa terra. Se pensarmos apenas em Cristo nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quer ser crente? Amém. Mas a maior vantagem de ser crente é o triunfo espiritual na eternidade. Só que como é que se mede hoje uma igreja? Como é que se mede um ministério? Pela quantidade de dízimo que a igreja tem, pela quantidade de congregação que aquela igreja tem. É melhor a gente ter uma congregação de Deus do que ter 1000 sem ser de Deus, expandindo como fosse uma empresa. Né? É isso que ele quer mostrar, a tentação que muitos têm. E a guerra, de achar que a grandeza está realmente, o pensar de que o sucesso mundano é o mesmo que o sucesso espiritual. Não é verdade. Alguém pode ter sucesso espiritual sem ter sucesso, como é que diz? Material, humano. Alguém pode ser um instrumento de Deus sem nunca ser visto. Aquele que o crente salvo nunca vai aparecer, está lá, mas tem um ministério muito profundo. E aquele que a gente diz, não, aquele ali vai ter uma coroa desse tamanho que a cabeça vai estar torta, não vai ter nada. Porque faz o quê? A glória humana. Não é isso? Prega para se amostrar, canta para se amostrar, pastoreia para se amostrar. Né? Vamos supor, onde é a sua igreja? Em tal canto, catedral tal. Agora, quando é uma congregação lá na parte periférica, nem diz. Onde é que você vai pregar, Samuel? Vou pregar na igreja 13 de maio. Pronto, aí Samuel vai no holofote. Vai pregar no Mandacaru? Não, meu irmão, serve. E o que eu vejo as qualidades de pastores hoje, de pregadores, chama ele para pregar num canto. Aonde Sumé, para ficar numa pousada de São Francisco, ó, não. Deus me chamou para a honra, para o triunfalismo. Se eu sou servo, onde Deus mandar, o profeta vai. O profeta fala o que o seu Senhor manda. O soldado vai onde o capitão está mandando. Mas as qualidades que eu vejo hoje não diz respeito a homens de Deus, nem mulheres de Deus. São pessoas interesseiras que estão mais interessadas em holofotes, entendeu? De que simplesmente em qualquer outra coisa. Por isso que eu digo, nessa pandemia, lembra, Samuel? No início eu disse logo, olha, vamos orar. Não é momento de estar em live, não. É momento de recuar. Saber o que Deus quer, depois ver as estratégias de agir.
A igreja tem que entender que na guerra, nem toda guerra é guerra de ataque, nem toda guerra, não, recue muitas das vezes, meu querido. Lembra, e tem que saber, né, Marlene? Lembra a pregação? Mas ir com o sinal de Deus. Davi ia à guerra, mas ia quando Deus disse, vá para a guerra, eu vou dar a vitória. Mas não invente de ir sem Deus dar o sinal, não, que você, cai. O problema é que a gente quer fazer nossas próprias estratégias. Quantas vezes eu tenho um roteiro de um jeito, e Deus diz, rasgue, sou eu vou dar o roteiro. Quantas eu tenho uma estratégia? Entendeu? A gente é humano, mas a gente tem que ter dependência de Deus. É fortalecido no Senhor. Porque eu não tenho como ter discernimento a não ser dependendo dele. Amém, irmãos? Irmão Jobs, por favor, meu irmão, vamos fazer a leitura aqui no segundo momento, o segundo ponto aqui da exposição, as peças da armadura de Deus. Aí trabalha a questão do cinturão da verdade, o verso 14. Tu lê o verso 14, por favor, e a gente já inicia. Irmã Nalva depois vai se organizando, irmã Nalva, para ler o couraça da justiça. Amém? Vamos, irmão Jobs, por favor, meu irmão. Abra o som, por favor. Efésios 6,14 diz o seguinte: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Vamos para a revista aqui, o parágrafo. A figura do cinturão é tirada de um bem conhecido nos países orientais, onde as pessoas usam roupas exteriores que fluem até os pés, o que impediria suas ações ao caminhar, trabalhar ou lutar. A primeira coisa que uma pessoa faz lá, quando está prestes a ser ativa, é cingir ao redor de sua cintura aquela roupa externa, que se arrasta até o chão. Cingir-se é, portanto, o oposto de preguiça e facilidade, seguindo a linha de menor resistência. Só um minuto, Jovem, só um minuto aqui. Só um minuto, viu? Olha, é interessante vocês compreendam assim, que a atuação do soldado, ele vai do capacete à bota, né? A sandália. De cima a baixo, cabeça, peito, o cinto, não é isso? O escudo. E a gente vê aqui a figura que o Jovem usa, a ideia do cinturão, do cinto. Para que serve um cinto? Um cinto serve para atacar a roupa na cintura, para você não ficar pisoteando nas pontas da calça, na ponta da túnica, tá entendendo? Já imagina um soldado andando com as calças para baixo, pisando na ponta como é que diz, da roupa. Você não tem coordenação. Aí, assim, essa é a ideia que mostra o crente, meu irmão, tem que ter o seu cinto bem afivelado para não atrapalhar a sua caminhada. E eu acho interessante justamente essa estrutura que ela vem por completo, de cima até embaixo, uma extremidade total. Por isso que essa ideia do cingir quando você ataca como é que diz, a fivela como é que diz, do cinto, do cinturão, você está apto para trabalhar, para guerrear. Quando alguém está relaxado, está lá, a fivela folgada. E a ideia que ele mostra aqui, que o cingir é o contrário de quê? Do preguiçar, de alguém que está relaxando. A gente não foi chamado para relaxar, a gente foi chamado para guerrear. Só que a gente está até sem fivela, né? Claro. E quando começa... Aí eu dou um pulo, aí começa a andar todo feito um papo. Porque não está como soldado, preparado. E um soldado, ele pode ter ataque repentino mesmo. Amém? Não, eu vou amarrar o cinto quando eu for atacado. Você sabe quando você vai ser atacado? Não. Você tem que estar vigilante. Porque a qualquer instante, esse soldado pode ser atacado. Amém? Vamos lá, irmão Jogos. Prossegue, por favor, meu irmão. Alguém está com o microfone aqui? Certo, vamos lá.
seja cingido com um cinto da verdade, de verdade. Mas o que essa metáfora denota? Claramente, o centro, o principal de todas as nossas atividades. O que é isso? Obviamente, a mente é a força motriz da ação. Primeiro o pensamento e depois a execução dele. Pedro diz, cingindo o vosso entendimento. Tendo seus lombos cingidos com a verdade, não é tanto abraçar a verdade, como a verdade nos abraça. Assim, a referência ritual é a retenção e regulação dos pensamentos da mente. A mente cingida significa uma mente disciplinada. Se permitirmos que nossos pensamentos e imaginações se espalhem, não teremos comunhão com Deus e nenhum poder contra Satanás. Se nossos pensamentos não forem levados ao cativeiro, em obediência a Cristo, o diabo logo se apoderará de nós. Amém. Obrigado, irmão Jobs. Vocês estão compreendendo a grandiosidade disso? Onde está toda o motor, a matriz dessa guerra? Aqui dentro. Ó. Eu dizia a meu tio, o povo está com muito medo de coronavírus, porque preocupado com o corpo. Olha, tem que se preocupar com o corpo, alma e espírito. Pessoas não vão pegar coronavírus, vai sair mais doente do que nunca, da cabeça, neurótica. Está entendendo? Não tem equilíbrio emocional, não tem equilíbrio espiritual. Aí escute bem, nós precisamos trabalhar o pensamento, meu irmão. Quando você tem um pensamento sadio, tem uma vida sadia. Onde vier a tentação, a maior tentação da gente é a tentação na carne. E não é na carne em si, na ideia, quando diz carne, não é o corpo físico, é o termo sax, que significa, sabe o que, meu irmão? É a ideia de concupiscência, é desejo desordenado. E onde está esse desejo? Na mente. Agora, não é, quando ele fala em certo estágio da tentação, quando a gente fala em tentação, qual é a tentação que a gente diz? A tentação é a tentação sexual. É uma faceta da tentação. Mas muitas pessoas não têm a tentação sexual, mas têm a tentação de poder, tentação de outras coisas, de orgulho. Estão compreendendo? Mas tudo é gerado na mente. Estão compreendendo? É assim, se você tem que travar uma guerra, você tem que trabalhar com sua mente. Cuide de ter uma mente sadia. Por isso, assim, o capacete, porque o capacete, quando vê os dardos do maligno, bate, mas volta. Só que no dia está aberta. Nossa mente está protegida. O diabo lança seta. Aí diz, fulano de tal caiu. Não caiu hoje, não. Ele caiu há muito tempo, devagar, em câmera lenta. Nós não caímos do dia para a noite, não. Nós caímos lentamente. E onde começa todo o desenvolvimento da queda aqui dentro, ó. Essa música aqui mundana, não tem nada a ver, não. Eu sou um crente de oração. Vê esse site pornográfico aqui, não é muita coisa, não. Vê tal, como é que diz? Tal literatura, não é? E a gente vai se alimentando de toda coisa mundana, de todo pensamento ruim, de todo ambiente, mas daqui a pouco a gente está insensível à voz do Espírito. Amém? É assim, lembre como está a sua mente. Trabalhe na sua mente, que você vai ser um crente sadio espiritualmente e emocionalmente também. O que tem de crente doente hoje é emocionalmente da brincadeira. Entendeu? Doente emocionalmente. A paz, Rafael, Deus abençoe você. Seja bem-vindo. Amém? Aí, pense, meus queridos, isso daí. Amém? Pense no que... E aí, lembra que eu disse a vocês, em outra ocasião, pense no que vocês estão. É até uma redundância, né? Mas é necessário pensar no que eu estou pensando. É necessário se pensar nisso. Amém? Porque muitos de nós estamos doentes, porque a nossa guerra, nós estamos com a mente desnorteada. E nossa mente está cheia de coisas que não é compatível a um crente ter. Amém? E nessa guerra tem que se pensar, essa guerra espiritual envolve-se com uma guerra mental. Uma guerra mental. Amém? Isso é importante saber disso. Por isso que ele diz assim, olha, a mente se
corrigida significa uma mente disciplinada. E aí vocês lembram daquela frase que eu sou corriqueiro em dizer acerca disso. Lutero dizia: eu não posso impedir, né, que as aves voem sobre minha cabeça. Eu posso impedir que elas façam ninho sobre ela. Você não pode impedir os maus pensamentos. Pode não. Nem eu, nem você. Agora, eu tenho o poder em Deus de não alimentá-los. De pensar e não executar. É assim, se você está com um pensamento ruim, descarte ele, não alimente. Tem gente que tem um pensamento ruim, só pensa negativo, só pensa em desgraça, só pensa que não vai... Misericórdia. Pensa numa coisa boa. A Bíblia diz que tudo que é bom, isso deve exercer o nosso pensamento. Que eu penso, não é uma confissão positiva que eu estou pregando para vocês, estão compreendendo? Não é confissão positiva, mas o crente, sim, ele tem um pensamento sadio. Saber que aquele pensamento não provém do crente. É isso que a gente tem que pensar. Isso é uma guerra mental. E eu digo mais, uma das guerras mais difíceis de vencer é a guerra da mente. Sabia disso? A guerra do corpo ainda é mais forte, guerra na mente. E lembre de uma coisa, é muito fácil entrar e muito difícil sair. Por isso, assim, pensamento negativo, pensamento pecaminoso, caia fora. Não alimente. Se você alimentar, a sua queda é fatal. O alimento do corpo é semelhante ao alimento espiritual, emocional. Veja o que é que você está lendo. Veja o que você pode alimentar. Eu não... Alguém está com o som aqui ligado. Quem é, por favor? Está com ruído. Aí, escute bem. Ninguém começa a observar isso. Veja as qualidades de coisa que você está vendo, que está lendo. É necessário você pensar isso, meu irmão. Como se tem muito crente doente mentalmente. Só ali dentro daquele mundo, aquela neurose, naquela coisa neurótica. É terrível. Amém? Isso é importante se pensar, porque senão nós iremos realmente não ser próximos na questão da nossa batalha espiritual, da nossa caminhada espiritual. Amém? Algum irmão queria compartilhar alguma coisa, possa ficar à vontade dentro daquilo que a gente está dissecando, debatendo, possa ficar à vontade, é só você clicar aí e dizer: pastor, eu queria dar minha contribuição, minha participação, possa ficar à vontade. Amém? Jorge, Samuel, Léo, os demais irmãos que estão aí. Não é de Mills. Estou vendo sua careca. Careca só na testa. Amém? E aí? Os outros estão na frente da casa, tá vendo? Ó? Vocês estão percebendo aí, ó? É importante como é essa interação, né? Via assentamento. Amém? A casa do irmão Nenê. Samuel, tá aberto seu... É o quê? Amém. Pode... Vai não? Eita. Nada. Você pode contribuir. Ei, diga às mulheres dessa casa aí que elas conversam demais. Daqui eu escuto barulho. Cada que tem mulher, sempre tem assim, né, irmã Nalva? Conversa muito. Eliane e Ana Lívia, eu estou escutando o barulho delas. Agora dá certo. Vamos lá, pessoal. Léo, você está com a revista, Léo? Está com a revista? A irmã Nalva, você depois providencia para... Irmã Nalva, o seu tópico, Couraça da Justiça, depois Léo na sequência. Sapato do Evangelho. A senhora pode abrir o som, por favor, e ler Couraça da Justiça. Amém. A segunda parte, ou peça da armadura do cristão, é a couraça. E tendo na couraça da justiça, agora, obviamente, a couraça da justiça é aquela proteção que precisamos para o coração. Provérbios 4:23. A justiça aqui se refere tanto àquela justiça que Cristo operou para nós,
quanto àquela justiça que o Espírito opera em nós, tanto a justiça que é imputada, como a justiça que é concedida, que é o que precisamos se quisermos resistir aos ataques de Satanás. Este segundo pedaço de armadura está inseparavelmente ligado ao cinturão da verdade, pois a sinceridade da mente e a santidade do coração devem andar juntas. E é em vão que pretendemos o primeiro, se este último estiver faltando. Atos 24, 16. Amém. Jovem, por favor, Atos 24, 16, para mim fazer só uma menção. Obrigado, irmã Nalva. Deus abençoe a senhora. Mas eu queria ver aqui, olha, para que serve a couraça? A couraça já está dizendo, é na parte peitoral, viu, pessoal? Do peito. Serve para guardar o coração, a parte do coração. E diz o quê? É algo bem interessante, que ele diz assim, a sinceridade da mente e a santidade do coração devem andar juntos. Como é que diz? Peça desse soldado, ele tem uma função de guardar a cabeça, de guardar a parte peitoral, de guardar a parte da cintura, de guardar a parte dos pés, porque todas essas armas têm uma figura, né, de linguagem, e essa figura demonstra armas, como a gente vai ver, de defesa geralmente, e a arma de ataque, como a gente vai ver que é a palavra, a espada. Aí você diz assim, que há uma necessidade, uma das peças, uma das outras nesse sentido. Amém? E aí a couraça da justiça trabalha essa questão de você guardar a parte peitoral, a parte do coração. É bem importante isso. Jobs, por favor, meu irmão. Atos capítulo 24, 16. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Uma consciência pura, né? Diante de Deus e diante dos homens. É assim, a limpeza e a sinceridade tem que ser tanto na mente quanto no coração. Porque há uma coisa muito nítida e muito vinculada. O sentimento, quando diz o sentimento, envolve mente e coração. Entendeu? Psiquemente, né? Quando a palavra coração não é a cardia, não é o cardio, né? Não é a ideia do, como é que eu posso dizer assim, em si, do aparelho que bombeia sangue, é a ideia do interior, do sentimento interior. E esse sentimento tem que ser o que? Guardado com a couraça da justiça, como a irmã Nalva acabou de ler. Léo, meu irmão, consegui esse texto, Léo? Sapato do Evangelho, meu irmão. Eu acho que está conseguindo ter retorno, não é isso? Léo? Não está conseguindo, não. Se você conseguir, depois você dê um toque. Ô, irmão Jobson, vamos prosseguir aqui o sapato do Evangelho, por favor. O sapato do Evangelho. Assim como o cinturão da verdade tem a ver com a mente, a da justiça com o coração, os calçados para os pés são uma figura daquilo que diz respeito à vontade. À primeira vista, isso pode parecer exagero. E ainda assim, se pensarmos por um momento, deveria ser óbvio que o que os pés são para o corpo, a vontade é para a alma. Os que transportam o corpo de um lugar para outro. E a vontade é aquela que dirige as atividades da alma. O que a vontade decide é isso. Só um minuto aqui, Jorge. A vontade deve ser regulada pela parte... Só um minuto agora, vê se, por favor, fazer uma observação aqui, olha. Os pés são comuns para o corpo, como a vontade para a alma. Ele faz associação entre a ideia a relação da dependência, né, dos pés para com o corpo, é isso?
e dá vontade para com a alma. Porque o que ele quer mostrar aqui? Porque assim como no caso a alma é movido pela vontade, o corpo é movido pelos pés. Estão compreendendo? É assim, é muito significativo. Não há necessidade de eu pensar nos pés do Evangelho. Eu tenho que pensar o quê? Na cabeça. A cabeça tem que ser guardada com um capacete. Mas lembra de uma coisa: onde a cabeça é levada pelo quê? Pelo resto do corpo, pelos pés. Estão compreendendo? É assim, os pés é a mobilidade que se dá. Semelhante à vontade frente à alma, à essência da gente. Por isso que ele faz essa ideia. Os pés transportam o corpo de um lugar para outro. E a vontade é aquela que dirige as atividades da alma. O que a vontade decide, isso que fazemos. Ou seja, lembre-se que é com os pés que nós precisamos ser transportados. E automaticamente, se eu não cinjo os meus pés, eu vou andar por lugares que eu não deveria andar. E aí você pode dizer: pastor, eu não vou andar literalmente. Mas quantas vezes você anda virtualmente? Não é isso? Quantas vezes eu e Marlene, Joaninha, que chegou agora, nós andamos em pensamento negativo por terras que não deveria andar. Estão compreendendo? Alguém diz: não, eu não pequei nada, eu não fiz nada. E muitas vezes a gente peca por não fazer. Entendeu? Peca por pensar e, além de pensar, alimentar aquele pensamento. Está compreendendo? É assim, são coisas que a gente tem que entender, meus irmãos, que nós estamos lidando com algo metafísico. O que é uma coisa metafísica? Meta significa além da física, além desse copo que eu estou pegando, além desse livro que eu estou apalpando. Ou seja, a metafísica envolve, essa guerra da gente, ela não envolve meramente coisas humanas, coisas terrenas, é palpável, mas envolve uma dimensão bem densa que vai além das coisas palpáveis. Amém? Algo que eu possa pegar. A nossa guerra não é uma guerra com gente, com pessoas. É uma guerra mental e espiritual, que tem que ter as mesmas armas espirituais. Só que a gente quer lutar com as armas que não é adequada, quer lutar com um carabine que não vai usar. Amém? Para cada caso tem que ter as suas armas. Jobson, pode prosseguir, meu irmão, por favor. Agora, a vontade deve ser regulada pela paz do Evangelho. O que isso significa? O Evangelho nos reconcilia com Deus e passa a ter boa vontade para com os homens. É trazido para o Evangelho, substancialmente, tudo o que estava contido na lei moral e cerimonial. O Evangelho não é apenas uma mensagem de boas novas, mas um mandamento divino e uma regra de conduta. 1 Pedro 4,17. Sim, o Evangelho é uma regra para se submeter a um decreto divino que exige obediência, sua professa rejeição ao Evangelho de Cristo. O Evangelho exige que neguemos a nós mesmos, levemos a cruz diariamente e seguiremos a Cristo no caminho da obediência, sejamos a Deus, seus pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Significa com prontidão, resposta à vontade revelada de Deus. Amém, glória a Deus. Ô, Rafael, meu irmão, cadê Rafael? Tô aqui, pode falar que eu tô aqui. Veja, 1 Pedro, capítulo 4, 17. Você vai procurando enquanto eu vou fazendo aqui uma observação, por favor. Observe bem aqui. Olha como é que diz algo interessante. Olha, o Evangelho nos reconcilia com Deus e passamos a ter boa vontade para com os homens. Ou seja, a ideia aqui do sapato do Evangelho é algo de transição, de translado, de movimento. Estão compreendendo? Ou seja, é como a ideia de alguém que vai construir pontes. Deus em Cristo nos reconciliou. Deus reconciliou, Cristo nos reconciliou junto a Deus. Eu sou chamado a reconciliar, levar o Evangelho, para conduzir o homem de volta a Deus através de Cristo. Vocês entendem? Ou seja, nós somos uns pacificadores. Alguém que calça o Evangelho, o sapato do Evangelho é alguém que leva. A ideia de levar, de caminhar. Só que a gente quer pregar o Evangelho sem caminhar.
Por isso que aí há sempre um trânsito, um translado, um movimento. Olha como ele diz assim, olha, levemos, seguindo o caminho, sempre a ideia do tráfego. Estão compreendendo isso ou não? Não é verdade? Aí a gente, vamos um exemplo, o que eu estou fazendo aqui é o tráfego de informação. Aí hoje eu tenho muito tráfego, eu posso ter o tráfego de levar o evangelho através da mídia, através do testemunho, enfim. Só que eu tenho que levar. O evangelho tem que ser difundido. E através de quê? Do sapato do evangelho. Ou seja, a ideia do translado, do movimento, do caminhador, não é algo parado, é algo em movimentação. Por isso que a ideia da expressão dos pés, de se movimentar. E nós temos uma igreja hoje que pouco se movimenta. Muitas vezes a igreja evangélica hoje vive dentro de um gueto. Não é isso? A gente quer pregar para aquele povo isolado ali, não. A gente tem a obrigação, a Bíblia diz que ouçam ou que deixem de ouvir. Não anda eu pregar só para quem quer ouvir, não. Eu tenho que pregar o evangelho. Entendeu? De diversas formas. Só que eu tenho que pregar o evangelho. Amém? Se é no rádio, se é na televisão, se é na internet, se é na igreja, eu tenho que levar o evangelho. Por isso que é necessário entender essa dinâmica ali. Levar, seguir, caminhar. E aí ele diz o que, olha, ter com prontidão, resposta à vontade revelada de Deus, ou seja, aquilo que Deus nos revelou, cabe a gente expor e levar essa revelação aos outros. Lembra da ideia da revelação, um filme preto e branco escuro, mas quando é revelado, passa a ter nitidez. O homem não sabe o evangelho, o homem natural não sabe. Eu entendo o evangelho baseado na graça. O homem incapaz, mas Deus o tornou capaz em Cristo Jesus. Rafael, por favor, meu irmão. 1 Pedro 4:17. 17, o versículo? Sim. 4:17. Ok, diz assim: porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? Ou seja, começa-se pela casa de Deus. E se vai ser rigoroso para com a casa, imagine para os que não conhecem o evangelho. Né? A gente sabe que a gente não vai passar pelo julgamento de Deus por causa da justificação em Cristo, é claro. Mas nunca esqueça de que haveremos de dar conta das nossas ações diante de Deus. Vocês lembram disso, né? Como a gente pregou sobre o tribunal de Cristo. Foi há 8 dias atrás, né? A ideia do galardão. Que Marlene e Alexandre diziam, não importa muito o galardão importa porque o galardão resulta em quê? Na glória de Deus. Quanto mais galardão eu tenho, mais eu vou glorificar o Senhor. O galardão não é para mim, o galardão é para Cristo. E tem que ser para Cristo. Entendeu? É assim. Agora, eu acho muito profundo a gente entender que eu tenho uma responsabilidade muito profunda, onde ele diz assim, olha, porque chegou o tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Aí, assim, um exemplo, você já analisou uma coisa, eu sei a verdade e eu não digo a verdade. Quem é que vai ser mais cobrado? Sou eu ou ele que não sabe da verdade? Entendeu? Se eu conheço a verdade, a Bíblia diz, é melhor não conhecer do que conhecer e não viver. Está compreendendo? É terrível você conhecer a verdade e você não viver a verdade. Mas eu sei o que é a verdade, eu tenho que pregar o evangelho. E não estou pregando. Não é vergonhoso saber que existe, vamos supor, quase metade de mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem o evangelho. É uma vergonha um negócio desse. Pessoas que não conhecem Cristo ainda. E a igreja gladiando entre si, brigando entre si. E o Senhor vai cobrar de quem? Dessa igreja. Lembra a ideia de alguém que trocava trombeta, né? Se ele não tocasse, ele ia pagar diante de Deus o preço. E eu vou dar conta das almas aqui em Sumé, nas regiões que eu devia ter falado, não falei. Você vai dar conta dessas almas. Nós haveremos de dar conta. Por isso que ele diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Vai atacar o ímpio? Vai. Mas começa logo pelo reino de Deus. Amém? Por isso que é a obrigação de eu pregar o evangelho. Vamos prosseguir. Alguém tem alguma interrogação, questionamento? Posso ficar à vontade.
Algum questionamento, irmãos? Contribuição? Vamos lá. Irmã Nalva, por favor, minha irmã, a senhora leia o escudo da fé, verso 16. Amém. É essencial que você tome o escudo da fé, Hebreus 11:6. Sim, mesmo se houvesse sinceridade, amor e uma vontade flexível, mas sem fé, não poderíamos agradá-lo. Portanto, acima de tudo, leva até você o escudo da fé. Toda a vitória é aqui atribuída à fé, acima de tudo. Não é pelo peitoral, capacete ou espada, mas pelo escudo da fé, que somos capazes de apagar todos os dados inflamados do maligno. Fé é a vida de todas as graças. Se a fé não está em exercício, amor, esperança, paciência não podem ser. Aqui encontramos a fé. É comparada a um escudo, porque se destina à defesa de todo homem. O escudo do soldado é algo que ele agarra e aumenta ou diminui conforme necessário. É para a proteção de toda a sua pessoa. Os ataques do diabo são comparados a dardos de fogo, por causa da ira com a qual ele atira. Há intenso ódio em Satanás contra o Filho de Deus. Novamente, a própria essência de suas tentações para inflamar as paixões e atingir a consciência. Ele quer acender a cobiça, excitar a ambição mundana, acender novas luxúrias. A figura de dados detona que suas tentações são rápidas, sem ruído e perigosas. Amém? Interessante. Obrigado, irmã Nalva. Olha como é interessante, irmãos. Olha, quando ele diz que a ideia do escudo da fé é um escudo que ele engloba toda a proteção geral. Estão compreendendo? A gente vê que o capacete, cabeça, peitoral, peito, o cinto, a cintura, o calçado, os pés, mas é o capacete, na verdade, o escudo da fé que veste todos os demais. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé é a vida de todas as graças. Não existe crente sem fé. Por isso que o próprio nome crente é semelhante à fé. Crente é aquele que acredita. E que acredita não pode acreditar sem fé. Fé é sinônimo de crente. Aquele que acredita. Por isso que a fé é essencialmente na vida do crente. A fé é uma pedra fundamental. Não pode ter salvação, não pode ter absolutamente nada sem fé, meu irmão. E a fé ela precisa ser nutrida, alimentada. Amém? Por isso, assim, a ideia do escudo, ela faz de forma genérica, geral, a ideia da necessidade de nós termos uma vida pautada na fé. Amém? E verdadeiramente, Deus nos ajude a termos um escudo, como é que diz, blindado pela fé. É necessário ter capacete, é necessário ter espada, mas nunca esqueça da necessidade extrema de ter como é que diz, um escudo da fé. Interessante que o escudo, ele não defende só o lado. O escudo, você se agacha no escudo, ele protege a cabeça, ele protege toda a estrutura do ser humano. É uma redoma, mais ou menos, a ideia do escudo. Amém? E é necessário pensar no escudo da fé. E quando ele diz algo interessante, olha, quando diz assim, olha, a figura dos dados denota que suas tentações são rápidas, sem ruídos e perigosas. Os dados na verdade, do maligno, ele não vem assim com rastros não, eles vêm de forma repentina. Amém? Cuidado nos ataques do diabo. O diabo não vai dizer que vai atacar, ele simplesmente ataca. E ataca de forma surpresa, para nos destruir. Por isso que diz que a influência dele é o quê? Denota o quê? Tentação, que são rápidas, sem ruídos e
e perigosa, ou seja, é um inimigo sorrateiro, vem lentamente, quando você menos imaginar, ele ataca, e ataca para nos destruir. Amém? Léo, conseguiu o som, Léo? Eu acho que sim, está me ouvindo agora? Amém, agora sim. Obrigado, Ana, pela sua contribuição. O capacete da salvação, Léo, verso 17, por favor. Verso 17, 6, 17, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Posso ver, por favor? O capacete da salvação. Da salvação. Esta é a quinta peça da armadura do cristão. Podemos notar a ligação entre a quarta e a quinta partes, como denota pela palavra "e", pois isso nos ajuda a definir o que é o capacete da salvação. Está ligado à fé. A fé é a substância das coisas que se esperam, Hebreus 11:1. E esperamos a nossa salvação futura. Mas quem é do dia, esteja sóbrio no peitoral da fé e do amor e por um capacete, a esperança da salvação. Aqui tem Tessalonicenses, temos esperança diretamente ligada ao capacete. Este versículo é um dos muitos no Novo Testamento que colocam a salvação no futuro e não no passado. E a esperança deve motivar a purificação. Amém. É interessante, obrigado, Léo. Quando ele mostra aqui a ideia do capacete e a ideia da proteção da cabeça. A gente vê o extremo do calçado, os pés, né? Ou seja, da cabeça aos pés, proteção. Cinto, couraça e mais do que como é que diz? O escudo. E além disso, todas as defesas vêm por fim a arma de ataque, que é a espada. Mas eu queria ver com vocês aqui, que é o capacete da salvação. Essa ideia de salvação é atrelada à mesma ideia do escudo. Então, fé é algo futuro. A salvação também é voltada ao futuro. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui a vocês? Que a vida do cristão, nós vivemos de promessa. Amém? Nós vivemos de futuro. Nós vivemos a partir de uma perspectiva futura, não passada. Mas nós vivemos para frente. E é isso que o crente tem que entender. A mente dele tem que voltada para frente. O tempo da gente é um tempo linear, começo, meio e fim. E esse tempo resulta no triunfo glorioso dos céus. Amém? Hoje eu estava andando com mãe lá em Santa Luzia, vendo algumas coisas como era do passado, e passei no cemitério. Aí eu disse, não quero cemitério não sei o que eu digo. Por que, Ana? Aí eu disse, é para cá que logo eu vou vir. A senhora vai ver o seu corpo, mas a sua alma vai para os céus de glória. E é isso que o crente tem que fazer. O corpo pode descansar nessa terra. Agora, a esperança do céu tem que nortear a vida do cristão. Se ele não tiver essa convicção, ele não tem sentido na vida. Amém? Luta a gente tem, meus queridos. Mas tem a certeza do triunfo na vitória em Cristo Jesus. Essa, de fato, é o capacete da salvação. Para que serve o capacete? Para guardar a cabeça. Para guardar o quê? A nossa mente. E eu estou perguntando, sua mente está sendo guardada com o capacete da salvação? Com a esperança do reino de Deus? Ou com a esperança de que venha o remédio para o coronavírus? Os crentes vão orar. Eu não tenho que orar para o coronavírus, não. O coronavírus está nas mãos de Jesus. Eu tenho que orar para ver uma vida em santidade, porque eu não sei quando é que eu vou me encontrar com ele. O meu futuro não está em remédio de coronavírus, não está em. Não. A minha esperança está em Cristo. E não está nessa terra, está nos céus. Amém? Isso a gente tem que prezar muito bem isso. A ideia dessa perspectiva, uma ideia futura, uma ideia que estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Amém? Eu quero também com vocês compartilhar a página 54 desse livro, sobre os 7 estágios da tentação. Olha algo bem interessante aqui, meus irmãos. Olha, a causa principal de vários fracassos espirituais é a desobediência nas pequenas coisas. Nunca esqueça disso, olha. A causa principal de vários fracassos
espirituais é a desobediência nas pequenas coisas. Olha, uma barragem, um açude, ele não vai embora com um rachão bem grande. Começa só um trinco. Uma construção, ele cai uma rachadura bem pequenininha, e da rachadura vai começando a entrar fissura até cair. Está entendendo assim? Lembre-se que seu fracasso não se dará do dia para a noite. O fracasso vem lentamente, a queda vem lenta. Por isso que ele diz, a causa principal de vários fracassos espirituais é a desobediência nas pequenas coisas. Não negligenciar as pequenas coisas, porque as coisas podem ser pequenas para você, mas é grande para Deus. Amém? Ah, pastor, essa coisa bem pequenininha, é só esse vídeo, é só esse fuxico, é só essa coisa bem pequenininha aqui. É a pequena coisa que faz a diferença. Amém? Vamos pensar nisso. Quantas negligências pequenas coisas? Lembra como é que diz, de Acã, só a capa. O que eu peguei? Eu peguei só a capa e uns negocinhos de ouro lá. Só aquilo foi o suficiente para ele ser destruído. Amém? São pequenas coisas que talvez possa ruir a minha e a tua vida. Ah, pastor, é só esse videozinho, esse vídeo que muitas vezes pode ruir o seu casamento. É só esse orgulho, pastor. É só essa falta de não querer, como é que diz, perdoar alguém. É a partir desse buraquinho aí, dessa fissura, dessa rachadura, que o diabo entra para destruir. Que Deus nos ajude, que nós possamos em Cristo Jesus termos graça suficiente para dizermos não a nós mesmos. Amém? E aí, meus queridos, depois a gente vai ver algo que aqui é também como é que diz? O AW12 diz algo bem interessante. Nunca devemos buscar orientação a respeito de Deus, que já proibiu. Nesses casos, não é de orientação que precisamos, mas de obediência. Ou seja, você não vai procurar saber de Deus se deve roubar ou não roubar, se deve se prostituir. Não existe você... Deus já disse em sua palavra que não deveria fazer, não faça. Por isso que ele diz assim, nunca devemos buscar orientação a respeito de Deus do que ele já proibiu. Se proibiu, está proibido. Amém? Nesses casos, não precisamos de orientação, o que precisamos é de obediência. Deus manda uma palavra para saber se eu faço isso aqui. A Bíblia já disse que não fizesse? Se a Bíblia diz que não fizesse, o que você tem que fazer? Não fazer. Não, eu quero que Deus revele, não tem mais o que revelar. Né? Eu nunca esqueço de alguém, uma vez dizia assim, ele queria casar, uma pessoa crente queria casar com um ímpio. Dizia, eu queria que Deus revelasse que se eu podia casar com aquela pessoa. Aí o pastor, não tem o que revelar. A Bíblia diz que é jogo desigual. Se a Bíblia já diz que é jogo desigual, o que é mais revelação? Não é isso? Você não vai perguntar assim, Deus, eu quero uma revelação, saber se eu posso amanhã roubar o banco de Sumé. Não precisa saber, porque ele não roubarás. Aí, lembre de uma coisa, você está muitas vezes precisando de uma resposta, e essa resposta não virá, porque a resposta já foi dada. Você não precisa nem de resposta, você precisa de obediência. Isso é prova também das nossas lutas e tentações. A gente quer coisas que não agradem a Deus, mas que agradam a gente mesmo. O que Deus diz, está dito. Amém? Nunca esqueça disso. Cadê Gabi? Gabi, dê sinal de vida. Gabi? Já saiu. Tem Rafael, mas eu queria saber se Gabi está aqui para fazer a leitura. Gabi? É porque eu vi Rafael agora. Vamos lá. Eu estava com a câmera desligada, mas eu tô acompanhando aqui. Sim, amém. Gabi, vamos lá, minha irmã. Tá com a revista, Gabi? Tô. Amém, vamos lá. Vamos botar participação aqui nesse povo, porque senão o povo dorme. Não é muito fácil lidar com essas coisas, não. Eu estou falando aquilo que for possível para tornar mais dinâmico, porque não é só eu falar, aí vocês têm que estar junto com a gente nessa labuta, amém?
Gabi, minha irmã, vamos lá, olha. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Vamos trabalhar aqui para Deus forneceu ao seu povo uma arma ofensiva e defensiva. A palavra de Deus é aqui chamada a espada do Espírito, porque ele é o autor, o intérprete e o aplicador dela. Ele é o único que pode dar poder sobre nós. Podemos lidar com a palavra, meditar sobre ela, orar sobre ela, e isso não tem efeito sobre nós, a menos que o Espírito aplique sua espada. Se você pensar neste verso à luz da tentação de Cristo, descobrirá que ele usou essa espada para autodefesa, ao repelir as investidas do diabo. Ele não estava atacando agressivamente. E abençoado também é para marcar que, como um homem dependente, ele usou essa arma no poder do Espírito. Amém. Obrigado, Gabi. Escute bem, em todas as armas que a gente trabalhou aqui, com exceção a espada, todas são o quê? Armas de defesa. Só a espada que é arma de ofensiva, arma ofensiva. Aí, tudo bem, quando eles assim, olha, meditar sobre ela, orar sobre ela, isso não tem efeito sobre nós, a menos que o Espírito aplique sua espada. O povo hoje tem muito conhecimento bíblico, teológico, mas conhecimento bíblico sem Espírito não vale nada, meu irmão. Vai estudar, vamos supor, a biografia de Lutero. Lutero doutor em teologia e não era convertido. Vai estudar o Wesley antes de conhecer os Morávios. Só quando, eu sempre digo, palavras sem Espírito não tem sentido. Porque só o Espírito foi que revelou, e só o Espírito hoje que traz iluminação. É aquilo que Hernandes sempre diz algo interessante. Tem que ter luz na cabeça, tá entendendo? Mas tem que ter o quê? Fogo no coração. Aí o povo quer Bíblia crua, Bíblia, teologia tem que ser movida pelo Espírito. Eu não estou falando em pentecostalismo, eu não estou falando em fuzuê eu estou falando em Espírito de Deus. Amém? Isso tem que ter na vida do crente. Amém? Aí crente, ele assim, eu creio na Bíblia, mas não creio em milagre. Como é que pode? Me diz. Se na Bíblia está contendo um bocado de milagre. A Bíblia é recheada de milagre. Eu sou um milagre, tu és um milagre de Deus. Amém? Aí assim, a espada, ela de fato, ela tem que ser guiada pelo Espírito. O abrir de sua boca que seja guiado pelo Espírito. O abrir da minha boca que seja guiado pelo Espírito. Porque a gente vai falar, ela vai ser penetrante, como espada de 2 gumes. Aí o que a gente tem faltando hoje? Eu digo a você, não é tanto conhecimento, é espiritualidade nesse conhecimento, é vivência. Um momento como hoje, um momento de pandemia, um momento de ter experiência com Deus. Eu já disse e vou repetir, nós não fomos tanto abençoados financeiramente no projeto com o Jobson, que está à frente, e eu pensava que não ia ser. Eu vou contar depois uma vez a vocês de uma provisão que Deus fez aqui na igreja, depois vão saberem o quanto eu dizia, como é que vai acontecer? Deus fez, porque Deus faz. Deus é tremendo, meu filho. Deus não depende de ninguém. Eu preciso entender, ter experiência com Ele, só que eu quero ter uma experiência a partir do meu quadrado, da minha teologia. Não, vai através da experiência espiritual para com Deus. Deus bota você dentro do quadrado, só cabe você e Deus, e pronto. Amém? E é isso que a gente tem que entender. A espada do Espírito é uma atuação de ofensiva, e como ele diz, é uma espada para autodefesa, né? Para impelir as investidas do diabo. Por isso que Jesus, quando o diabo dizia, transforme as pedras em pães, a Jesus dizia o quê? Isso do pão. Está escrito, né? Ele usou a palavra. Está escrito, não só do pão viverá o homem. Mesmo o diabo usando a palavra, o Senhor revidava com a própria palavra. Amém? É por aí que eu e você tem que caminhar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos para a conclusão, irmão Nalva, para depois fazer 3 citações e a gente encerrar em nome de Jesus. Amém. A última peça de armadura é dada no versículo 18.
orando sempre com toda a oração e súplica no Espírito, e observando-a com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é a única que nos dá força necessária para usar as outras peças de armadura. Nós devemos lutar de joelhos. Somente a oração pode manter vivas as diferentes graças espirituais que são figuradas pelas várias peças de armadura. Só um minuto, irmã Nalva, só um minuto aqui, por favor. Olha, é muito interessante quando ele encerra, né? Ele encerra, além das armas, não, eu já tenho arma toda, não preciso mais nada. Aí ele diz, orando sempre. Essa palavra orando está no gerúndio. A ideia de ando, né? A ideia de endo, né? Ando é a ideia do algo gerundiano, ou seja, está no algo contínuo, não é no particípio, não é orado, mas orando, ou seja, eu oro e continuo orando. É algo contínuo. Eu orei ontem, mas a oração de ontem seguiu para ontem. A comida de ontem só seguiu para ontem. Hoje eu tenho que comer hoje. Está compreendendo? Ou seja, orando sempre. Olha a redundância. Além do gerúndio, vem a palavra sempre. Orando sempre, com toda oração e súplica. Eu acho interessante quando Paulo usa a expressividade aqui. Orando, mas não é só orando, mas orando com súplica. O que é uma súplica? Súplica é mais do que uma oração. Uma súplica é uma oração muito mais quebrantada, muito mais angustiante, muito mais com fardo. Hoje a gente ora de forma muito light, a gente ora sem um choro, a gente ora sem um fardo, sem um peso nas costas. A gente ora para um Deus, abençoa o Senhor, mas eu tenho que orar suplicando. Você entende isso? Eu tenho que sentir a dor do povo. Você tem que sentir a dor das pessoas. Por isso que a ideia da súplica. Já observou quando a gente ora quando alguém está doente? Quando está doente, a gente ora com muito mais. A gente não ora, a gente suplica. A gente clama. A gente grita, a gente berra, a gente faz meio monte de coisa. Porque a oração ela tem que ser movida pela súplica, pela necessidade. Amém? E a gente, me dizer, só vê a necessidade do outro quando a gente passa a nossa própria necessidade. Por isso é assim, orando e suplicando. Em quê? No Espírito, observando toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí eu queria ver, isso é interessante, olha, a oração é a única que nos dá força necessária para usarmos as peças das armaduras. Nós devemos lutar de joelho. Eu queria repetir com vocês, vamos lá. Nós devemos lutar de joelho. E nunca esqueça, a igreja é o único exército que vence de joelho. A igreja, se eu quero ter vitória, eu não tenho vitória subindo. O crente tem vitória descendo. Lembra de Naamã? Naamã, para ter vitória, ele teve que dar os 7 mergulhos no Rio Jordão. É descendo, é se humilhando, é de joelho. Agora, esse de joelho não é só literalmente de joelho, porque muitas vezes alguém está de joelho, mas está com orgulho. O de joelho é o quebrantar do coração. Não é o rasgar da roupa, mas o rasgar do coração. Amém? É o jogar, como é que diz, a cinza. É a expressividade da alma. Só que a gente não tem compaixão. A gente tem um coração muitas vezes muito endurecido. Nunca vejo de orar e orar, dizer, Deus, orar com compaixão, tomando o lugar da dor do outro. Enquanto a gente está aqui, pessoas estão chorando, se lamentando, se acabando. Pessoas estão com fome, crianças estão sendo abusadas, pais em guerra. E quem é que pode mudar a mensagem do Evangelho? Eu pergunto se vamos abrir um trabalho em tal canto, se quer alguém ir e levar e expandir. Está entendendo? Vamos fazer a obra transcultural, manda o outro. Eu quero que o meu filho seja isso. Não, deveria ser eu, de fato, um instrumento. Eu não sei se vocês lembram da figura que eu li ultimamente para vocês, sobre o avivamento dos moráveis. Vocês lembram disso? Da figura do conde Zinzendorf? Ele havia no condado dele mandado todas as pessoas
para a obra de missões. Deus havia feito um avivamento muito grande ali na Saxônia, no caso, na região da Alemanha, e só existia uma pessoa que não tinha ido ainda. O único missionário que ele tinha para mandar para o missionário era quem? O cara que fazia vaso. O cara não tinha família, não tinha nada. Ele disse, olha, eu simplesmente, eu só tenho uma pessoa para mandar, é você. Agora, geralmente, a gente manda com dinheiro, eu não tenho mais dinheiro. Mando com outras pessoas, não tem mais pessoas. E aí? Se deixa eu orar. Orou, disse, eu vou. Eu só peço uma coisa, me dê um par de sandália usado, que eu vou fazer a obra para os índios lá no Alasca, né? Na região gelada, né? Terrível. E Zinzendorf foi de madrugada entregar o par de sandália aquele oleiro que estava fazendo o oleiro da vila. Diz a história de missões que quando ele chegou lá para entregar, disse, cadê o homem? Não, como foi embora? Porque ele já foi embora. O que eu tenho a fazer é tão rápido que eu não posso me esperar mais. Quando Zinzendorf foi entregar o par de sandália, eu tinha ido embora. Depois, com muito tempo, você soube que ele chegou lá, evangelizou e muitas almas foram salvas. O que eu tenho para fazer não tem como demorar, é algo urgente, urgentíssimo. Amém? E nunca esqueça, eu e você estamos numa guerra. Não é guerra contra a Assembleia de Deus, contra a Congregacional, não é guerra espírita contra a Católica, é guerra de Deus com o diabo. E eu e você estamos envolvidos nessa guerra. Só que a gente está brincando de ser crente. A gente está brincando com as coisas. E Deus diz, olha, não brinque, estou eu chamando e alistei vocês para uma guerra. E Ele vai cobrar de mim e de você aquele que Ele já nos deu. Amém? Amém, irmãos? Pode prosseguir, Maná. Para a gente encerrar aqui com mais duas observações aqui, por favor. Orar sempre, em todas as estações, em tempos de alegria e tristeza, em dias de adversidade e prosperidade. Não apenas isso, mas vigiar com toda perseverança. Esse é um dos elementos essenciais da oração, persistência. Orando sempre com toda oração, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pense não apenas em si mesmo, mas também em seus companheiros de guerra, que estão engajados no mesmo conflito. Amém. Amém? Não só orar, obrigado, irmã, não só orar, mas orar, suplicando e vigiando. E aí eu encerro, meus queridos, olha, com o que ele diz aqui, olha, acerca da oração. Olha o que esse livro diz, olha, sobre o tópico da falta de oração. Ele diz, excesso de confiança leva à falta de oração. Sabe por que nós não oramos como deveria orar? Porque a gente confia em nosso bolso. Quando o bolso está sem um centavo, a gente diz, Deus tem misericórdia. Quando a gente está com a roupa lá, por que a gente vai pedir uma roupa? Quando a gente está com fartura, por que a gente vai pedir? Aí ele diz o quê? Excesso de confiança nos leva à falta de oração. Quando uma pessoa se sente autossuficiente, a oração lhe parece totalmente desnecessária. Sabe por que Deus está mandando esse coronavírus? Para mostrar que ciência, tecnologia, China com seu grande império, os americanos, os europeus, estão de joelho. É como ele diz, isso é um vírus, não é um exército, é um vírus bem pequenininho. O corona é tão pequeno que, comparado a um caminhão, ele é a arruela, simplesmente a porca ali, do pneu. E o caminhão é a célula. O que é uma célula? É uma coisa tão pequena que só é visto com o microscópio. O coronavírus não é nem uma célula, é um pedaço que se alimenta da célula. É para você ver o inimigo que Deus mandou. Foi Deus, viu? Não questione, eu digo que foi Deus, com certeza, para mostrar ao mundo o quanto ele é petulante, o quanto eles têm o nariz empinado, o quanto são arrogantes. E a gente tem que dizer, Senhor, que eu aprenda o quanto tu és Deus. Tu manda no micro e no macro mundo. Amém? Portanto, meus queridos, quando eu não oro, eu estou dizendo o meu ego. Eu não preciso de Deus. Por que eu vou orar?
porque eu estou confiando nos meus status, nos anéis de formatura, no intelecto. Quando eu oro de joelho, eu me humilho, eu me quebranto. Por isso que eu sempre digo, o maior inimigo meu, de Léo, de Joaninha, de Regis, de Paulinho, é o nosso ego, a nossa própria vontade de dizer, eu quero eu mesmo. E Jesus, na oração primária, ele seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Não seja feita a minha, Senhor, mas a tua vontade. A oração do crente é essa. É a oração de submeter-se a Deus. Amém? E a maior tentação da gente é justamente sacrificar nossa própria vontade nesse sentido. E aí ele prossegue aqui o verso 172, olha, acerca da tentação. A tentação, seja qual for, a sua forma sempre apela para o nosso egoísmo. A tentação, seja qual for, a sua forma sempre apela para o egoísmo. Já observou como é que irmão Navô começa a oração? Colocando Arthur em primeiro lugar, Cícero em primeiro lugar. Sabe como é que Zé Maria começa a oração? Senhor, trabalho na vida de Simone, na vida de Alícia. Sabe como é que Paulinho começa a oração? Pedindo por Isaías, pedindo por... É assim que a gente faz. E a oração minha e sua era por aquela pessoa que eu nem conheço, que eu nem sei onde ele está, mas chorar e gemer por aquelas vidas. Só que o nosso egoísmo não deixa. Por isso que ele diz o quê? A tentação seja maior que... a tentação, seja qual for a sua forma, sempre apela para o nosso egoísmo. A maior tentação, como eu sempre digo a vocês, é o nosso próprio ego. Eu ainda vou trabalhar esse livro todinho com vocês, para vocês verem o quanto é importante nós vencermos os estágios da tentação. E ele prossegue, meus irmãos, dizendo acerca disso, né? Na página 176, para a gente encerrar em nome de Jesus. Amém? Diz mesmo assim, olha, somente a oração pode capacitar-nos a ver o mundo num quadro maior. A oração neutraliza as mentiras tentadoras do inimigo, focalizando somente a nossa atenção em Deus. Você lembra que quando Geazim olhava para como é que diz, para os montes, Geazim só viu o quê? Os exércitos do inimigo. Aí quando Eliseu disse, vou orar, Geazim, para Deus dar visão. Quando Eliseu ora, Geazim passa a ver que existem carros e cavalos de fogo cercando a vida de Eliseu. Talvez você está vendo só coisa ruim ao seu lado. Eu quero dizer a você, existe tentação, existe, mas existe uma força de Deus me guardando e te guardando. Amém, amados? E a gente precisa mais do que nunca sacrificar a nossa vontade em detrimento à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Que faça de você um crente vitorioso, um guerreiro de Deus. Deus te chamou para ser um guerreiro. E lá na frente, ele condecorar o crente com os atos da graça de Cristo. Não para a nossa glória, mas para a glória dele. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Amém? Que Deus te dê força nessa luta e te faça um guerreiro. Amém?